Ei, turma, tudo bom com vocês? Vou gravar rapidinho aqui o gabarito do balanceamento químico para vocês entenderem melhor, tá? A gente tem que usar o princípio de tudo que tem de um lado tem que ter do outro, né? Então, assim, antes de começar tudo, eu vou identificar dois erros que aconteceu, dois índices que estavam errados, tá? Eu peço que vocês corrijam aí. Na verdade, esse índice aqui estava 2 e é 3, mas se você tiver feito por 2, o valor encontrado aí vai ser número quebrado, né? Dá para fazer. Só que esse daqui não. Se você tiver com o índice errado aí, igual tá o número 2, você não consegue responder a questão, tá? Desculpa aí o erro, mas acontece. Vamos aí fazer o gabarito rapidamente? Seguinte, sempre começar ali, né, por aqueles números que não se repetem, os metais e etc. Por quê? Por exemplo, o oxigênio tem aqui, aqui, aqui e aqui. Se quiser balancear eles, vai ser muito mais difícil. Então, eu sempre começo com aquele que só tem de um lado. Por exemplo, carbono e hidrogênio. Sempre começando pelos metais, né? A quantidade que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro. Logo, se eu tenho aí 2 carbonos, eu também tenho que ter 2 carbonos do outro lado. Lembrando que eu não posso acrescentar embaixo do elemento e nem entre o elemento aqui. Sempre na frente da molécula inteira. Então, se eu tenho 2 do lado de cá, eu também tenho que ter 2 desse lado de cá, tá? Para estar equilibrado. Analisando o hidrogênio também, que só tem de um lado e tem do outro, aqui eu tenho 6 hidrogênios. Então, eu tenho que ter 6 hidrogênios também desse lado. Logo, para isso é uma multiplicação. Eu acrescento o número 3. Por quê? 3 vezes 2, 6. Lembre-se que eu estou multiplicando a quantidade do elemento que eu tenho aqui. Então, eu estou multiplicando 3 hidrogênios, né? Então, 6 hidrogênios. Eu equilibrei o carbono e o hidrogênio. Só que vamos analisar o oxigênio. Por quê? Quando eu acrescento esses elementos, eu também interfiro no meu oxigênio, ó. 2 vezes 2, eu tinha 2 oxigênios, agora eu tenho 4, né? 4 oxigênios. E aqui eu tinha um oxigênio só que eu coloquei o 3, então agora eu tenho 3 oxigênios. Logo, no final, eu tenho quantos oxigênios? 7. Eu tenho que ter 7 do outro lado. Bom, eu tenho um aqui já, falta 6, né? Quanto que eu boto aqui para dar 6? 3, porque 3 vezes 2, 6. Já balanceamos nossa equação. Vindo para a letra B aí, ó. Vamos começar pelo Na também, ó. Eu tenho 2 Nas aqui, eu tenho que ter 2 do outro lado. Logo, eu já acrescento 2 aqui. Por quê? Porque eu tenho que ter a mesma quantidade de Na. Só que, peraí, isso interfere no meu cloro. Porque antes eu tinha um cloro só, mas agora eu também tenho 2 cloros. Então, do outro lado, eu também tenho que ter 2. Logo, eu já acrescento aqui, certo? Bom, desculpa a tremedeira aí, é que eu tô segurando o celular na mão. Bom, feito isso, eu interfiro também em quem agora? No meu hidrogênio, né? Porque se eu tenho 2 hidrogênios desse lado, eu também tenho que ter 2 desse lado. Mas peraí, tá ok aqui, ó. 2 aqui, 2 aqui. Perfeito. Vamos conferir aí o carbono? Bom, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono. Ok. Só que aqui eu tenho 3 oxigênios. E aqui eu tenho que ter quanto? 3 também. Então, 2 mais 1, 3 oxigênios. Tudo bem? Indo para a letra C aí, ó. Bom, é uma molécula só se desmembrando em duas, né? Em uma equação e mais um gás carbônico. Vamos analisar o hidrogênio, porque o oxigênio e o carbono se repetem 2 vezes. Então, vamos sempre começar com aquele que não se repete. Aqui eu tenho 12 hidrogênios, eu tenho que ter 12 do lado de cá. Lembrando que eu não posso acrescentar nada no meio da molécula, então eu tenho que acrescentar aqui, ó. Já fiz a lápis para não rasurar e agora eu tô fazendo a caneta. Mas, ó, 2 vezes 6... 12 hidrogênio, matei o hidrogênio. Vamos conferir o carbono agora, porque aqui, ó, eu tenho 6 carbonos. E aqui eu tenho 4, né? Eu tinha 2, agora 2 vezes 2, 4 carbonos. Eu tenho que ter mais 2 aqui para dar 6, não é isso? Não é uma somatória? Então, 2 carbonos. 4 mais 2, 6 carbonos. Ok. Vamos conferir o oxigênio? Prova real, né? Tem que ter 6 oxigênios do outro lado, porque eu tenho 6 desse. Bom, então 2 vezes 1, 2. Eu tenho 2 do lado de cá, mais 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 oxigênio, tudo certo. Na letra D aí, ó, mesma coisa. Eu vou começar aqui com carbono. Eu tenho 4 carbonos, eu tenho que ter 4 do lado de cá. Bem tranquilo, eu vou lá e coloco 4. 4 carbonos, 4 carbonos. Vamos analisar o hidrogênio também logo? Eu tenho 4 hidrogênio, eu tenho que ter 4 do lado de cá. Só que aqui eu só tenho 2. Então, eu acrescento os 2 aí. 2 vezes 2, 4. Agora, só sobrou oxigênio, né? Vamos ver a quantidade que eu tenho que ter aqui, eu tenho que ter aqui. Aqui eu tenho 2 vezes 4, 8 oxigênios. 2 vezes 1, né? Não tem ninguém, é 1.
2 oxigênios. Então, eu tenho que ter 10 oxigênios desse lado. Logo, quanto multiplicado por 2 vai dar 10? 5. Balanceei a equação. A letra A eu já tinha feito, né? Vou até colocar aqui rapidamente, ó. Sempre começar aqui pelo parênteses, porque eu considero esse elemento aqui como um elemento só, né? O elemento X. É como se ele fosse igual aqui, né? Então, se eu tenho 3 aqui desse elemento, né? CO3, eu também tenho que ter 3 desse lado. Logo, eu acrescento 3 aqui na frente. Só que isso interfere no meu NA, né? Lembra que eu multiplico todo mundo? Eu tinha 2 NAs, mas agora eu tenho quanto? 3 vezes 2, 6. Então, do lado de cá eu também tenho que ter 6 NAs. Feito isso, eu interfiro em quem? No cloro. 6 cloros, porque eu também tenho que multiplicar a molécula toda. Logo, eu tenho que voltar aqui no cloro. Bom, mas eu só tenho 3. Falta quanto para dar 6? 2, né? Porque é uma multiplicação, não é uma soma. 2 vezes 3, 6 cloros. Isso interfere no meu ferro. Eu tenho 2 ferros, tem que ter 2 do lado de cá, mas eu já tenho. Então, a equação todinha está balanceada. Tem que arranjar um suporte para parar de tremer, né? Mas vamos lá. F, mesma coisa, né? Vamos começar aqui com PA4, como se ele fosse um elemento só, chamar de Y. Eu também tenho um PO4 aqui. Então, se eu tenho 2 PO4, eu tenho que acrescentar o 2 aqui na frente. Eu poderia analisar o hidrogênio? Sim, mas eu tenho o hidrogênio aqui, aqui, aqui. Vamos analisar outro? Vamos olhar o Ca? Bom, o Ca e o cálcio, né? Eu tenho 3 do lado de cá, aqui eu não tenho nenhum. Então, aqui, ó, eu tenho que ter 3 cálcio também, certo? Tudo bem até aí? Bom, agora sim, vamos analisar esses hidrogênios e oxigênios, né? Lembrando que esses que eu já eliminei, não preciso nem calcular mais, né? Já tá dentro do pacote. Vamos olhar aqui, ó. A quantidade de hidrogênio, porque interfere diretamente aqui, né? Bom, aqui eu tinha 2 hidrogênios, assim como eu tinha 2 oxigênios. Essa multiplicação aqui é como se fosse 2 oxigênios e 2 hidrogênios, né? Eu estou multiplicando 2 por todos os elementos. Só que agora eu tenho 3 na frente, quer dizer que é 3 vezes essa molécula inteira. Então, também tem que multiplicar aqui por 3. Logo, eu tenho 6 oxigênios e 6 hidrogênios, tá? Mas aqui eu também tenho hidrogênio, 2 vezes 3, 6. 6 hidrogênios. Então, no final das contas, eu tenho 12 hidrogênios, né? Quanto que eu tenho que ter desse lado? 12. Falta quanto, né? Na multiplicação aí, 6 vezes 2, 12. 12 hidrogênios. E o oxigênio? 6. 6. Fechou perfeitinho. Aqui estão os dois erros, porque se eu tivesse considerado só 2 oxigênio, esse meu índice ia dar uma fração, tá? Pode existir? Pode existir, tá? Pode acontecer em algum momento, isso acontece, uma fração ou um número com vírgula, né? Mas eu não queria que isso acontecesse, por isso que eu pedi para vocês alterarem aí. Mas vamos lá, ó. Começando aí pelo ferro, né? Eu tenho 2 ferros aqui, eu tenho que ter 2 do lado de cá, então eu só acrescento. Bom, isso interferiu no enxofre também, porque agora eu tenho 2 ferros, ok, mas agora eu tenho quantos enxofres, né? 4, 2 vezes 2, 4. Do outro lado eu tenho que ter quantos enxofres? 4 também. E agora, vamos analisar os oxigênios? Foi aí que eu falei, ó. 4 vezes 3, 12. De qualquer forma, mesmo alterando, ainda vai dar número com vírgula. Pode considerar 2 mesmo. Porque, ó, 4 vezes 2 vai dar 8. Mais 3 vai dar 11. Aqui, eu preciso de ter a 11, né? Mas nada multiplicado por 2 vai dar 11, correto? Então, geralmente faz uma fração, ó, o número que você quer dividido pelo elemento. Por que isso? Porque, olha, se eu multiplicar 11 sobre 2 vezes 2, eu corto aqui e vai dar 11. Por 3 também daria errado, porque, ó, 3 vezes 4, 12, mais 3, 15, né? E aí teria que ser 15 por 2. Então, de qualquer forma, essa equação sempre vai dar um número com um índice quebrado, né? Com o elemento quebrado aí, tá? Não tem problema. Mas essa daqui não tinha como resolver por 2, tá? Só por 3 mesmo. Se você tentasse por 2, não ia dar certo. Então, quem fez aí fez errado. Vamos analisar aqui. A gente pode começar por qualquer um. Vamos começar pelo Na, porque olha só que engraçado. Eu tenho Na2 e Na3. Quando esses índices são fixos, é difícil fazer porque você não consegue mudar esses índices. Não tem como apagar ele e tirar, não tem como. Então, sempre que acontece de ter índice dos dois lados, a gente faz uma multiplicação cruzada. Como assim? Pega esse índice aqui e joga para o outro lado, pega esse índice aqui e joga para o outro lado. Então, aqui vai ser 3Na e aqui vai ser 2Na.
certo? Por quê? Porque 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Fechou o NA, certo? Só que aqui, quando eu faço isso, interfiro no PO4, né? Porque o PO4 agora são 2. Então, quantos PO4 tem que ter aqui? 2. Tudo bem até aí? Beleza. Só que agora isso vai interferir no meu hidrogênio, né? Porque eu tenho 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Deste lado. E quanto eu tenho que ter aqui? 6 também. Então, para isso, eu acrescento 3. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Fechou o hidrogênio. Quem a gente tem que analisar agora? O carbono e o oxigênio. Um carbono, ok. E o oxigênio? Vamos ver? Eu não olho o oxigênio do PO4 porque eu considerei ele como uma molécula só, lembra? Eu não dividi o P e não dividi o O. Posso dividir? Posso, vai dar a mesma coisa, ó. 2P, 2P. 2 vezes 4, 8 oxigênio, 2 vezes 4, 8 oxigênio. Fechou aqui. Vamos analisar esses daqui que a gente não mexeu ainda. Então, aqui, ó. 3 vezes 3, 9 oxigênios. Tem que ter 9 do outro lado, certo? Então, vamos lá. 3 vezes 3, 3 vezes 1, né? Não tem ninguém a 1, 3 oxigênios. Mais, eu tenho 2 oxigênios aqui. Só que eu tenho 3 carbonos aqui. Eu tinha falado errado, né? Eu tinha esquecido desse 3, ó. Eu tenho 3 carbonos, não 1, né? 3 vezes 1, 3. Então, também tem que ter 3 carbonos do lado de cá. E agora sim, 3 vezes 2, 6 oxigênios. E aí vai dar 9 oxigênios, que fecha com esse daqui. Caso aqui tenha sido 2, não daria dar certo, né? Que aqui daria 6 oxigênios e aqui daria 9, não teria onde acrescentar oxigênio, certo? Só conserta esse errinho aqui para mim, por favor. E aqui vocês podem considerar que sempre vai dar um índice aí, né? De números com vírgula ou uma fração, tá ok? Qualquer dúvida, é só me perguntar.